Fala pessoal, a gente está começando mais um bate-papo e hoje, na nossa segunda temporada, Débora, o tema é Histórias de Universidade, tá recebendo a Lê. Débora já é conhecida, né? Eu sempre tô aqui, né? Tá presente. Seja bem-vinda, Lê. Muito obrigado. Obrigado por participar, viu? Agora, a universidade é uma coisa engraçada, né? Tem muita história, né? E é um momento marcante, assim, da nossa vida. Acho que muda muita coisa a partir dela, demais. né? É o blow my mind total. Você chega na universidade, tudo se transforma na sua vida. Assim. Eu digo assim, que a época que eu vivi na universidade, eu era feliz e sabia, porque eu acordava todos os dias e realmente tinha aquele prazer de ir para a universidade. Gostava de tudo, do curso, dos meus amigos, dos professores, do ambiente, de estar lá. Eu amava a vibe, assim. Eu fui muito feliz mesmo quando eu estava na UEPB. Agora, tem uma coisa que, indiferente do lugar, ou indiferente da pessoa e tal, sempre tem algum perrengue, né? Sempre. Minha vida todinha acadêmica se resumiu a não ter dinheiro. Eu nunca tinha dinheiro para absolutamente nada. Mas existem justificativas para isso. Primeiro porque a UEPB nunca me aceitou nenhum tipo de auxílio. Eu preciso destacar isso novamente. Nunca fui aceito em nenhum auxílio. E também porque família humilde, né? Ter que estudar, trabalhar e... tem um detalhe que eu acho que foi um momento muito difícil, mas eu gosto muito de me lembrar desse momento assim, porque é realmente um momento que eu digo, caramba, eu venci na vida. Porque hoje eu tô muito de boa, tenho meu canto, tenho meu trabalho, vivo minha vida. Mas eu me lembro que quando eu comecei a estudar jornalismo, eu trabalhava com publicidade, né? Até hoje trabalho com publicidade. E eu trabalhava em uma empresa que eu era literalmente o house dessa empresa, fazia toda a parte de publicidade e eu ganhava meus míseros R$600 para fazer absolutamente tudo. Mas eram R$600 para pagar aluguel, pagar água, para pagar luz, pra pagar viver. transporte, para viver a vida. Só que R$600 é muito pouco. Então, além disso, eu trabalhava na Ramadinha quando tinha tempo. Uma coisa muito engraçada. Eu trabalhava na Ramadinha colando produção gráfica. Tipo assim, capa de CD, envelope, essas coisas. E eu ganhava R$20 por um milheiro dessas produções. Caramba! E uma coisa muito engraçada é porque uma vez eu estava trabalhando e na empresa que eu trabalhava, eu precisei produzir um negócio para enviar para gráfica. Aí eu estava na Ramadinha trabalhando, colando a produção que eu fiz na empresa. Em todos a onipresença, né? Em todos os processos. E no começo do curso foi mais ou menos isso, assim. Então eu ia vivendo no limite, assim. Teve essa história que eu contei pra vocês do CD de Elza. Sou muito ligado em música, eu gosto muito de música. E aí, quando Elza lançou A Mulher do Fim do Mundo, eu morava no Cruzeiro. E do Cruzeiro para a UEPB, a distância é de aproximadamente 1 hora e 45 minutos de caminhada. E eu estava lascado de dinheiro, não tinha R$1 no meu bolso. E aí e tinha outro detalhe, na casa que eu morava não tinha internet. Então eu tinha que ficar com o notebook assim, no muro, para poder puxar a internet da vizinha. Obrigado, vizinha, você foi muito importante na minha vida. Para baixar esse álbum, para no outro dia eu ter uma justificativa para sair da minha casa de 5 horas da manhã e fazer essa caminhada de 1 hora e 45 minutos até o EPB para poder, só para ouvir o álbum. E eu ouvi, tipo assim, 2 vezes indo e 2 vezes voltando. Porque eu não podia faltar a aula de um determinado professor, tal qual amo muito. Eu acho que eu conheço, né? Não. Mas... é isso, assim, vida de estudante é isso. O que eu estava falando para você, que essa minha realidade, ela não era a única, né? Por exemplo, eu tinha amigo meu que estudava comigo, porque eu estudei tanto pela manhã quanto à noite, mas tinha amigo meu que não era daqui da cidade e precisava dormir de segunda a segunda dentro de uma igreja evangélica. Não tinha nem onde dormir. Quer dizer, tinha uma igreja evangélica.
sabe? Que é muito isso, né? Quando a gente entra numa faculdade, principalmente em faculdade pública, é realmente um lugar para a gente reconhecer os privilégios que a gente tem e também de furar a bolha, porque para mim foi um momento de furar a bolha totalmente. Porque eu sempre fui muito privilegiada de estudar em escola particular, de ter pai e mãe, de poder só estudar, não precisar trabalhar, que isso são muitos privilégios, né? E quando eu cheguei na faculdade e eu comecei a conviver com pessoas de realidade totalmente diferentes, você, assim, tem aquele grande choque de que o mundo é muito maior do que o seu quintal, né? De que é muito maior do que as pessoas que você convive naquele seu ciclo social, de que tem um monte de gente passando diferentes perrengues, mas que tá todo mundo ali, né? Tentando a mesma coisa. Procurando a mesma coisa, que é um diploma. Infelizmente a gente meio que ainda romantiza isso, de tipo, ai, fulano não tinha o que comer e venceu, tipo, mas que triste que existe isso, né? Sim. A gente queria que tivesse assistencialismo e ajuda para que todo mundo pudesse ter condições dignas de estudar e ter as mesmas oportunidades, né? É a mesma coisa que eu penso, por exemplo, quando eu terminei o 3º ano do ensino médio, eu não quis entrar em universidade. Primeiro porque eu sempre fui da criação. Eu entrei no curso de jornalismo, por mais que eu não me identifique quanto jornalista, mas o curso de jornalismo me trouxe muita referência para eu fazer o meu trabalho hoje. Sem o curso de jornalismo seria tipo assim 30% do que eu faço hoje. Mas na época do ensino secundário, eu sofria muito esse sentimento de culpa também por não saber o que eu queria fazer. Porque como eu sempre vim da área da criação, e isso nunca foi uma coisa manifestada dentro de escola mesmo assim. Porque você tem medicina, você tem direito. No 3º ano do ensino médio, a galera da minha turma era assim, medicina, direito, engenharia, e o meu não era nada. Porque eu não queria fazer nada disso e eu não sabia o que é que eu queria. Então, eu também não acho certo, e isso é uma opinião minha também, você com 17 anos estar dentro de uma universidade. Eu acho que a vida, ela forma mais você do que a universidade, por enquanto. Depois você vai lá, faz seu curso e tal. Mas, no meu caso, eu queria viver a vida. Eu queria saber o que é que... Eu não sabia fazer um ovo. Eu não sabia cozinhar um arroz. Eu queria entender o que era a vida. No último dia eu me lembro que, no último dia de aula, a van estava me esperando na porta da escola para que eu pudesse vir para Campina Grande. Eu saí de Campina Grande de 11h30 da manhã, saí de Patos de 11h30 da manhã e cheguei aqui, era tipo 2h30 da tarde, no dia 7 de dezembro de 2013, eu me lembro disso. E eu não sabia fazer o que eu queria fazer, eu só queria vir para Campina Grande, tinha um canto ali para ficar. E aí fui viver a vida. Depois de muito tempo, depois de ter feito muita besteira também, porque jovem, 18 anos de idade, não tinha noção da realidade, não sabia nem o que estava fazendo. Trabalhei de tudo que tinha, de tudo que podia. Aí eu disse, não, agora eu vou para a universidade. Vou dizer assim, agora eu realmente quero estudar. Porque antes eu até ia, fazia Enem, no outro dia eu não ia, perdia, dizia, não vou não. Mas depois eu disse, caramba, eu acho que agora realmente é isso que eu quero fazer. E é uma sorte muito grande quando a gente entra num curso, pelo menos assim, eu fiz essa escolha e eu me encontrei muito, mas eu fico pensando, por que eu fiz essa escolha? Sim. Porque quando você tem 17 anos, você pensa qualquer coisa e vai. Mas dentro do curso mesmo teve muito esse processo pra mim, de que foi, assim, eu entrei achando que eu queria fazer uma coisa, eu vou fazer jornalismo, porque eu quero fazer jornalismo literário, eu quero fazer crítica, eu quero fazer isso, livro, reportagem, é isso. E aí, no meio do processo, aí você vai encontrando outras coisas, você vai se conhecendo também, Sim. Você vai mudando, e aí você descobre que não, entrei na universidade pensando em fazer isso, mas eu quero fazer outra. Sim. Graças a Deus, no meu caso, foi dentro da mesma área. Mas tem menino novo que entra num curso e fica angustiado porque ele não se encontra mais ali, né? É porque tem a experiência mínima, assim, né? Como você falou, né? Tipo, depois você foi aprender da vida e tal. E com 17 anos é tudo muito subjetivo, né? Tipo, o cara faz aquele teste de ensino médio, como é que é o nome daquele teste? Vocacional. Quando eu fiz meu teste vocacional, deu sabe pra quê? Pra professora de educação especial. Não, eu achei tão engraçado que o meu sempre deu publicidade. Foi? Toda vez que eu fazia. Eu fiz no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Era publicidade. Só que publicidade, para uma escola do interior, do sertão da Paraíba, é duas coisas. Primeiro, coisa de viado, desculpa, mas eu sou, amo.
Era uma coisa, mas pra mim o problema não era nem esse, era curso pra gente pobre. Era o que se circulava. Porque se você não fizesse direito, medicina... Vai esses passar cursos fome, mais é o que o povo tradicionais. diz aqui. Mas é tipo assim, eu também não posso usar das minhas exceções para justificar o todo. Porque eu conheço também pessoas que desde o ensino médio se dedicaram em um curso único e hoje tem uma carreira linda, assim, sabe? Nunca disse assim, com 17 anos, 16 anos entrou num curso, fez medicina e hoje é um profissional incrível de ver o outro, enxergar o outro como um outro também, sabe? Mas são vários casos, assim. No meu caso, eu realmente não sabia o que é que eu queria da minha vida. Mas aí eu demorei um bocado e quando eu decidi realmente fazer jornalismo, eu fiz porque publicidade aqui é pago. Então eu também tinha preguiça, esse negócio de ir tentar bolsa, não queria bolsa, enfim. Mas quando eu decidi isso, não, é isso que eu quero fazer, é comunicação. Eu fiz Enem, coloquei o curso para manhã e noite, porque eram 2 opções no SISU. Coloquei jornalismo manhã e jornalismo noite, porque era isso que eu queria fazer. Sabe? E passei nos 2. E o que aconteceu foi... Eu queria só dar um detalhe, que o meu primeiro vestibular, sabe para o que foi? Para odontologia. Tudo a ver. Imagina se eu fosse dentista. Hoje existem 2 opções para isso. Primeiro, eu estava fora do mercado sofrendo, uma pessoa totalmente frustrada. E segundo, eu estaria uma pessoa também totalmente frustrada cuidando do tempo dos outros. Ia ser tipo Imagina eu, dentista. eu quase que fui assim, que meu pai era advogado e ele sempre dizia, porque se a pessoa fala bem, assim, se gosta de português, é advogado. Se gosta de exatas, vai ser engenheiro. E se gosta de ver sangue, vai ser médico. Essas 3 opções que a sociedade lhe dá, né? Porque parece que você só consegue ganhar dinheiro e ser alguém na vida se você faz essas 2 coisas. E sucesso, você só tem sucesso se você tiver muito dinheiro. Sucesso está atrelado com dinheiro. E aí, meu pai botou muito essa pressão em mim, assim, de que não tem que fazer direito, não sei o quê, não sei o quê. E já no 3º ano eu já tinha decidido que eu queria fazer jornalismo. E aí ele falava umas coisas bem bizarras, do tipo... eu não sou dono de televisão. Umas coisas assim, justificando como se eu precisasse dos passos dele para construir os meus, sabe? Mas aí, tanto que na metade do curso, quando eu comecei a fazer meus projetos, as coisas, ele teve muito orgulho e até hoje ele fala, né, assim, que estava errado, que estava completamente errado quando ele falou isso, assim. Mas a coisa já era, passou em jornalismo, a bichinha, mulher, não sei o quê. Aquele sentimentozinho de, vai. E, cara, comunicação é um curso tão... Eu acho desvalorizado. Lindo. Eu digo, é desvalorizado, mas é um curso muito vivo. Muito bonito. É muito lindo. Eu digo sempre assim, que mesmo que a gente, que não é todo mundo que entra no curso de comunicação, mas quando você tiver velhinho assim, e tiver querendo fazer alguma coisa, ao invés de você jogar sudoku, faça um vestibular para comunicação. Você não precisa ser um comunicador, só vá assim, só porque pra fazer. eu sou apaixonada pelo curso. E sou apaixonada também pelo ambiente universitário. Sim, porque muito. Eu fiz muitos amigos lá que eu tenho pra vida. Os professores, alguns viraram meus amigos, outros, os que eram uma peste, hoje são motivo de dar risada. Então, tudo que eu vivi lá foi um motivo de... que hoje é bom, porque eu lembro com carinho, sabe? Não tem nada que eu lembro da faculdade e fico, eita, mas era ruim, não sei o quê. Não, tudo que eu vivi ali, eu vivi com carinho e eu guardo num lugar muito especial no meu coração. E eu queria que todas as pessoas que entram na universidade pudessem viver um pouco desse espírito do que é você estar lá com um monte de gente de várias idades, que vieram de vários cantos, com que, sabe, umas realidades assim, e a parte dos perrengues, até isso a gente, sabe, aprende alguma coisa, então é incrível. E o EPB, aqui, para quem está assistindo, eu e a Lê, a gente se formou na mesma faculdade, né? A Lê ainda vai fazer o TCC, mas enfim, a gente estudou na mesma faculdade. E Tiago veio de uma universidade do Sul, que é cooperativa, comunitária, que é como se fosse particular. E assim, as diferenças são muito gritantes, né? Se a gente for conversar de como falta estrutura nas universidades públicas. Claro que vou sempre defender o ensino público, né? Não sou a favor de privatização nem nada. Mas assim, que a gente sofre porque, tipo, a gente até brincava que a estrutura do prédio que a gente assistia a aula
era tão precária, que os meninos diziam que fazia que se uma coluna caísse, o governador ia lá fazer um concerto do Durepox. A gente tinha certeza que o prédio ia cair em algum momento. Eu me lembro que teve uma vez que realmente colocaram folha A4 e meteram cola, assim, sabe? Pra tirar. Gente, uns concertos muito assim, tipo, que você faz, gente, não tem ninguém olhando por a gente não, viu? É a gente por a gente Fica mesmo. com Deus. Esse com rolê Deus. do Repox, com certeza a Lê pisou nesse aí. O quê? Não foi? Não, a Lê tava contando que tem umas coisas de medo das estruturas de lá também, Ai, né? naquelas escadas é demais. Da central de aula, né, que tu tá falando. Não, porque eu sempre andava de rampa, não é ladeira. Eu sempre andava de rampa e aí eu tinha medo de andar naquelas escadas, porque, gente, se você olhar para aquelas escadas, elas são traiçoeiras, elas não são escadas normais. Porque é como você tava falando, né? Tipo assim, um tem tanto centímetro, o outro é lá em cima. Os batentes são todos desregulados, aí você fica que nem um pato manco assim. E aí eu evitava muito andar naquelas escadas e no belo dia que eu resolvi andar naquelas escadas, eu tava de sandália e conversando com uma amiga, eu nem me lembro o que é que a gente tava conversando, e aí minha sandália, ela se juntou com uma das cerâmicas, sei lá o que era aquilo. E aí eu só fui pro chão. Quando eu fui pro chão, eu olhei pro lado, já tava todo mundo a gaitada gigante. E eu, tá vendo, velho, eu não era pra ter vindo nessas escadas. Que bosta. É uma bosta mesmo. Débora, Goteira na sala de aula e tudo mais. Débora tem uma, né? Eu amo a UEPB Way of Life, que é aqueles que são os fiteiros, né? Que, como é que a gente fala para os outros? Minibox. Minibox é chique, que a gente chama fiteiro. E era tudo assim, no chão de terra e tudo desnivelado. E tinha o primeiro fiteiro, ele ficava bem mais alto. E não era um batentinho normal. Era tipo um batente, velho, do tamanho dessa mesa, de uns 70 centímetros. Que você tinha que subir sua perna inteira nele. Tipo batente de arquibancada. E aí os outros mini-box eram, tipo, abaixo dele, né? Tipo, 1000 metros abaixo do nível do mar. E aí a gente tava sentada nesses de baixo e uma menina, pô, ela vinha com um pastel dela, comendo. E a bichinha, acho que ela tava concentrada. Por isso que eu não faço duas coisas ao mesmo tempo. Ela tava comendo e andando ao mesmo tempo. E aí, velho, ela caiu desse batentão. E, sabe cena de filme? Tinha um lixo embaixo. Um lixo de plástico embaixo. A menina caiu dentro do lixo. Pá, de cabeça, deu um mergulho dentro do lixo. Eu tô rindo, mas não é da situação. É da forma como Débora conta a história. E aí o lixo, pá, quebrou, né? Que era de plástico. Tinha uma bicicleta na frente desse lixo. A menina caiu por cima dessa bicicleta, caiu. A Pop tava de saia, ficou com as calçolas de fora. Menina, foi uma cena assim que às vezes eu me pergunto para as minhas amigas que estavam comigo se a gente sonhou ou se realmente aconteceu. Porque foi incrível. Foi assim, um segundo, né? Que durou uma eternidade, assim, você vendo tudo o desastre acontecer. E o melhor é que quando a menina caiu, que ela se levantou, morta de vergonha, eu acredito, né? Aí ela falou assim, ixi, meu salgado! Porque além de tudo, derrubou o pastel. Meu amigo, essa história é maravilhosa. E essa história me remete a um curtazinho, assim, de 1 minuto. Muito filme, é muito filme. O pior de tudo é que todas as minhas amigas, as duas amigas que estavam comigo e a galera que estava do lado, inclusive o cara da bike que a bicicleta desse tabaco, ele não tem problema não. Minhas amigas foi tudo socorrer e tal. E eu não conseguia parar de rir. Porque foi muito engraçado. Só que assim, tipo, uma pessoa péssima, né? Que fica rindo. Aí, como eu fiquei envergonhada, porque todo mundo tava olhando pra mim rindo, aí eu falei assim, gente, é que eu tô tão nervosa que quando eu tenho nervosismo me dá crise de riso. Mas isso aconteceu comigo também numa situação que eu me senti muito... Eu fui muito ridículo nisso. Porque quando eu fico nervoso, eu também... Se alguém olhar pra mim, eu dou uma gaitada. E aí... Era comum, assim, na minha época, aparecer umas senhorinhas, assim, na sala, de vez em quando, né? Dizer, gente... E vinha, tipo assim, com um relato muito profundo e cara, não tinha como aquilo... Pra pedir dinheiro, né? E ajuda mesmo, assim, com remédio. Às vezes não era nem o dinheiro, era o remédio. E aí teve uma situação que uma senhorinha dessa apareceu na sala. E aí eu fiquei muito nervoso porque a história que ela falou era uma história de uma doença muito parecida com a doença que meu irmão tem. E eu fiquei muito comovido com o que ela estava falando e tal. Aí, depois que ela saísse da sala, eu tinha que apresentar um trabalho.
E eu tinha que ir pra frente. Só que aí eu entrei numa crise de riso, assim, eu não consegui, o povo, sabe um moleque, minha criança interior saiu de mim e ficou na frente de todo mundo, o povo olhava pra mim e eu ficava assim, ó. Com vontade de rir. Crise Eu e de Tiago, a riso. gente chama isso de dar coceira. Da Quando coceira. a gente começa a rir sem motivo, a gente, ai, deu coceira, porque aí a gente fica tudo rindo. E é incontrolável, Leseira. incontrolável. Incontrolável. E todo Tiago tem mundo medo. assim, ó, assim. Ninguém vê na graça na situação. E eu, mas eu acho que foi isso, justamente porque eu fiquei muito nervoso com o que a mulher Pelo falou. relato, é. Essa de apresentação tem uma também, que a gente tinha um professor, ele devia ter uns 80 anos, sabe? Mas ele era tipo um ícone pra gente, ele era incrível nas experiências que ele contava e tal. Só que durante a aula, e principalmente nas apresentações, quando desligava a luz da sala, e aí só fica aquela luz do projetor, slide. né, do slide, aí começava a apresentar e tal, ele sentava bem assim no fim do corredor, daí primeiro ele tava lá, tá olhando, aí depois de um tempinho, quando você olhava pra ele, ele tava assim, Dormir. só dava uma respiração dele com o silêncio todo da sala, era muito engraçado. Isso E ele me dava lem- só 10 pra galera. Isso me lembra um padre. É porque, gente, tem a hora de parar. Tem um padre daqui de Campina que ele tem 80 e tantos anos. E aí, tipo, ele tá confessando você lá, falando as coisas. Aí, do nada, ele se levanta e faz assim... Tô cansado, não vou mais confessar a ninguém, tenho 85 anos, tchau. Ele faz isso no meio da igreja. Eu acho um ícone. Eu conto os dias pra ficar velha pra eu poder fazer isso. Tá bom, não quero mais ouvir, E tô ele tá velha, no tchau. total direito dele E ele tá mesmo. no total direito. Esse professor é isso, né? Tipo, vou dormir, foda-se, tchau. Mas, enfim, tem as figuras muito carimbadas da universidade também. Nesses mini box, tô achando chique dizer mini box. Nesses mini box tinha uma senhora que a gente sempre comia lá. E assim, ela era muito higiênica, assim, acho que ela trabalhou na estou Anvisa, assim, a mulher padrão, nossa, enfim, orgulho da OMS. O mesmo pano que ela enxugava os nossos pratos para botar comida, era o mesmo prato que ela dava chibatada nos cachorros para sair de perto da cozinha dela, sabe? Então, assim, era uma tapioca que vinha com um gostinho especial. Gostinho especial. E ao mesmo tempo, assim, essa mulher era uma simpatia, para não dizer o contrário, sabe? Teve uma vez... Muito simpático. Teve uma vez que eu e uma amiga minha tava numa ponta da barraca dela e uma outra amiga na outra ponta sendo atendida por ela. E aí a minha amiga começou, ai mulher, deixa eu ajeitar teus cabelos, não sei o quê, e me ajeitando e tal. Aí ela pegou e comentou com a minha outra amiga, pia as bichas como é, ficam se alisando, ó. Não sei o que, tipo, achando que a gente era um casal e com o maior preconceito, né? Aí a minha outra amiga, não sei o que, concordando com ela pra ver até um dia. Mas enfim, era aquela pessoa que a gente já sabia que ia encontrar mau humor e higiene, mas a gente sempre ia, né? Aquela coisa. Cara, teve uma situação que quando a gente entra num curso, assim, na universidade, vive a vida de universidade, por mais que seja muito novo, a gente ainda tem comportamentos muito infantis, né? Sim. E aí eu tive um comportamento muito infantil que foi no primeiro período, que, cara, foi muito ridículo isso que aconteceu, porque a gente estava tendo a disciplina de filosofia da comunicação, eu acredito que era essa disciplina, e a professora que estava ministrando essa disciplina, ela era do departamento de filosofia. E aí, essa disciplina, o primórdio dessa disciplina é Karl Marx e Engels, porque são eles dois que, né, deram início ali nos estudos e tal. Então era comum, é normal, assim, gente, esqueça um pouquinho aqui. A gente está vivendo com várias cabeças, com posicionamentos políticos completamente diferentes, mas é comum que eles dois estivessem ali presentes. E aí a minha turma achou que a professora estava querendo pregar o comunismo dentro... Ideologia comunista. pregar o comunismo dentro da instituição, só que não estava. É porque precisa falar sobre eles. E aí, na minha cabeça era o seguinte, se eu estava saindo, uma coisa que é muito diferente dessa realidade de universidade entre mim, eu acredito que entre Tiago também, é que vocês puderam viver a universidade também fora da sala. Eu tive que viver a universidade apenas dentro da sala, porque depois eu tinha que trabalhar, não podia viver. Então, o meu momento dentro da universidade era literalmente
se eu estou na sala de aula, eu vou tirar o máximo de proveito possível. Só que esse pensamento era muito infantil, porque eu queria o tempo todo estar atrapalhando a aula do professor. Eu queria perguntar o tempo todo. Não, professor, mas isso. Eu era um aluno muito chato. Se eu fosse meu professor, eu dava uns tapas assim na cabeça. Menino, preste atenção. E esse comportamento era muito infantil, porque eu era um aluno muito abestalhado do juiz. Eu atrapalhava muito a aula do professor. Eu me lembro que Keitin, eu te amo profundamente. Eu conheço Keitin fora da universidade e depois ele foi meu professor. Teve um dia que eu tava incomodando tanto a aula desse homem que ele disse assim: sim, Alexandre, diga. Como quem diz assim, Fale. tá, deixa o chato falar, vai, chato. Vai, chato, fala. Vai, vamos Mas ouvir é o porque chato. justamente eu tinha essa ideia de que, pô, eu tô realmente agora fazendo o que eu sempre quis, eu vou tirar o máximo de proveito. Aí se afobou, Só né? que eu me afobei, eu criei a Não, loucura. eu lembrei Mas agora. Só para Sim. finalizar essa história, de que aconteceu isso com essa professora de filosofia, que ela estava aplicando tal. Só que eu, na minha loucura, não, estou aproveitando a sala de aula, o povo começou a dizer: não, vamos denunciar a professora para a coordenadoria. Vamos denunciar a professora para a coordenadoria. Alexandre geralmente é o que mais fala. Aí eu, gente, então, esquerda, eu acho que não vai rolar, não. Mas aí todo mundo, não, Alexandre, tu fala. Eu disse, tá certo, eu vou falar. Mas você não sabe o que foi que eu falei. Esse é o pior momento. Ela terminou a aula e ela era uma mulher muito simpática, velho. Ela era uma mulher muito doce e sabia muito sobre o assunto. Eu me senti muito... Gente, primeiro período, por favor. Aí, ela terminou a aula e disse assim: professora, a gente gostaria muito de falar com a senhora. Aí ela disse assim: oxe, e o que foi? O que foi que rolou? Então, a gente não está se adaptando muito à aula da senhora porque a senhora está trazendo Max e tem umas pessoas aqui que estão se sentindo incomodadas. Aí ela disse: e vocês estão se sentindo incomodados com o quê? Aí eu disse: não, professora, a gente está se sentindo incomodado porque a senhora está fazendo a gente pensar. Lacrou. Aí foi bem demais. Caralho, eu fiquei muito mal por ter falado isso. Mas você lacrou. Não, lacrei, mas eu fiquei, caralho, não era pra eu ter falado isso. Ela se sentiu muito incomodada, velho. Aí eu, mano, mas aí... E ter, Mas fazer você começado. pensar Mas é uma coisa muito boa. Você diz em ter... Não, sim, com certeza. Mas, tipo assim, eu percebi que ela ficou... Oxente, como assim vocês estão se sentindo incomodados por eu fazer vocês pensarem? Aí eu, não, professora, tudo bem. Aí eu me senti muito incomodado, velho. Por ter falado isso. Aí depois eu cheguei pra ela e disse: professora, então, vamos calmar. Mas desculpa, eu precisava falar pelo... Eu era muito incomodado. Eu era um aluno meio esguio, assim. Eu realmente era meio chatinho. Mas você deu mais um pisão nos colegas que estavam... Mas achei ela que se foi mais sentiu um muito pisão. incomodada. Ela não gostou da situação. Eu sei Foi que tipo, essa, hashtag poderia ter desnecessário, uma- né? é. Mas ainda assim foi melhor do que falar o que o povo queria, né? Mas, velho, acontecia cada coisa dentro da sala Mas de vocês aula. tiveram um professor muito bom, não foi? Sim, a gente tava aqui tricotando Que- antes de um professor melhor professor do mundo. muito característico. Mas antes de entrar nesse de professor, aproveitando que a Lei falou sobre isso, da pessoa ser imaturo quando entra no curso, eu lembrei de uma leseira tão grande que eu fiz. Pessoa entrando na universidade, né? Aí surgiu um negócio, eu não lembro o nome, mas era uma rede social que o povo dizia assim: vi uma menina de tal Spotted. jeito. Era isso, Spotted. Era tinha na tua Spotted. faculdade também. Tipo, eles faziam um arroba, né? E eu Spotter. E tirava Spotted. foto assim do nada, a pessoa super... Que era um negócio de paquera, de gente que você tinha visto pela universidade e tava interessada. Eu fazia, poxa, velho, sou tão bonita, ninguém mandou um Spotted pra mim. Aí um amigo meu pegou e falou assim: Débora, eu acho que é porque tu vem muito apagadinha. Aí as pessoas não tem como te identificar. Vai dizer o quê? A menina que veio de calça jeans e blusa? Não, tu tem que vir com a roupa chamativa pra pessoa dizer: olha, a menina que veio assim, assim, assado, te identificar no meio da multidão. Aí eu fiz assim: tem razão. No outro dia eu fui com a calça estampa militar, uma blusa rosa. Menina, eu fui parecendo Agostinho Carrara. E fiquei, agora eu só saio daqui dessas cantinas quando alguém mandar um spoiler pra mim, porque não tá com a bexiga de não me ver. Caralho, ninguém vai me ver aqui, pô. Sério, e ninguém me viu. Oh, Nunca meu Deus. recebi um
Spotted, Cadê sabe? Thiago lá dentro? É, pra cadê Boa, Thiago, né? eu- Mas eu enfim, assim, cheguei depois. Estava pagando pra eu não, o prato pra eu não dele. sair muito por baixo, a época da universidade foi a época assim que eu mais bombei. Ai, muitos contatinhos e tal. Mas no Spotted, nunca Cara, recebi um Spotted. eu nunca véi. recebi Spotted, mas eu amava acompanhar, porque teve uma vez que uma menina tava dentro do ônibus e aí ela foi tirar a foto do menino, só que o vidro refletiu ela, pô. Tirando a foto e ela mandou. Aí ficou dizendo assim, procura-se esse menino. Aí a menina assim... com o celular. Mostrando que era menino. Cara, mas isso era muito real, assim, de você fazer umas leseiras desse tipo e tal. Mas, enfim, boa época. Tenho tristeza porque não recebi nenhum Spotted, poderia ter recebido. Eu lembro que um amigo meu ele perdeu a identidade pela universidade. E aí a menina acho que gostou da foto dele da universidade e tirou uma foto do RG, tá ligado, assim na mão. Ei, esse gatinho, não sei o que perdeu, me encontra não sei onde lá e tal. Foi zoeira muito boa. Deve ser bonito mesmo, porque a pessoa gosta de uma foto 3x4 3x4, sua, tem que servir beleza mesmo. Que a pessoa viu? reflete aquele... Porque a pessoa flash. do Tem que ser 3x4 muito é bonita. uó. A pessoa tem que realmente ser muito bonita. Mas conta do professor que eu... Mas está bem o programa que Milena falou, que é conta aquela história que eu já sei, mas eu quero ser. A do professor A gente é... tem alguns professores que marcam, né? Que são épicos realmente. Professores, funcionários e tal. E esse professor, ele me marcou muito porque ele era fora da casinha, assim. Completamente fora da casinha, assim. Ele dizia umas coisas que você ficava pensando... Caramba, como um ser humano pode pensar isso? E ele já era muito idoso e tal, então você não podia, tipo, rebater nem nada, porque tem uma questão de respeito, né? Pelo menos eu tenho muito respeito por quem é mais velho. E aí teve uma vez que eu saí pra ir no banheiro na sala dele, fechei a porta e quando eu tava entrando, antes de eu conseguir chegar na cadeira, ele parou e fez assim, eu já descobri qual é o seu plano. Assim, pra todo mundo ver. Eu, plano? Oi? Aí ele... Você pede pra sair, pra bater a porta com força, pra me assustar. Porque você sabe que eu tenho uma ponte de safena, então você quer que eu morra, né? Ele fez a fanfic dele. Menina, ele criou a fanfic real, oficial. Maria fanfiqueira, viu? Aí eu fiz assim, eu fiquei sem reação. E todas as vezes que esse professor falava alguma coisa, eu sempre tinha a mesma coisa, que na hora eu ficava sem respostas. E olha que eu sou uma pessoa que eu bateu, levou. Mas com ele, era tão surreal que eu ficava assim. Aí depois eu ia no ônibus. Eita, era pra eu ter dito isso, eita, essa resposta ia lacrar com ele. Mas eu nunca consegui rebater nada dele. E algumas vezes, com algumas amigas minhas, elas às vezes falavam assim, não, professor, eu não concordei com isso. Aí ele falava assim... Edgar Morin, quando veio no Brasil, concordou comigo. Aí você acha que eu vou me preocupar porque você, uma alunazinha, não concorda? Faça-me o favor, sabe? E ele, fato curioso, ele amava dizer que a primeira comunhão dele tinha sido Frei Damião, que tinha dado pra ele. Meu Deus. Era um fato curioso que ele sempre contava. Quando eu fiz primeira comunhão... Eu lembro que ele já falou isso na sala de aula mesmo. Ele dizia, Frei Damião, que fez minha primeira Eucaristia. E era assim, tipo, fatos curiosos. Mas eu também tenho algumas histórias com esse professor. Mas eu acho que a história que mais me marcou, assim, foi a história que, de novo, né? Pobre, lascado, sem dinheiro, tinha que apresentar um trabalho que era o trabalho final. E aí... eu tava sem dinheiro para fazer impressão e eu não queria fazer fiado na Xerox. Na Xerox. Aí, minha gente, 2020 não, tá louco. 2017, antes da pandemia. 2017. Sim, 17. A gente já podia enviar as coisas por e-mail, né? Assim, tudo bem, não precisa mais imprimir tanta coisa. E aí eu cheguei para ele com a sugestão de que eu fiz o trabalho bem bonitinho, bem elaborado, tudo organizadinho e disse assim, professor, então eu não tenho como imprimir, porque eu não tenho dinheiro. E assim, eu sei que era pouquíssimo, era R$1, mas pô, quando eu digo assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro e lá fora tem um Celta, não. Não, eu literalmente não tenho dinheiro. E aí ele olhou para mim, aí eu disse assim, eu não tenho dinheiro, o senhor poderia ler meu material por e-mail? Daí ele fez assim, como assim você não tem dinheiro? Você, um rostinho classe média, dizer que não tem dinheiro. Aí eu fiquei muito incomodado. Aí eu disse, professor, eu não tenho dinheiro. Aí ele fez assim, você tem dinheiro, mas só pelo seu desaforo você está reprovado. Gente, eu reprovei na disciplina. Caramba, porque eu não véio. tinha R$1.
pra imprimir Não deu trabalho. pra recuperar essa, assim... Não. Deu não. Mas também nunca mais paguei a disciplina. Vai Também, ficar aí, morrendo. também não quero pago. mais essa disciplina. Mas isso com esse professor, assim, não tinha muito barraco, mas eu gostava também quando tinha barraco, assim, eu amava pra ficar assistindo. Eita, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Aí tinha um professor da gente, cara, vai ser uma história trágica, mas que eu dei risada de novo, sempre dando risada de coisa. Vou me segurar aqui. Teve um professor que ele nunca apareceu. Ele simplesmente chegou no primeiro dia de aula e disse assim, olha, eu só vou ver vocês agora, nunca mais. Vocês me mandam por e-mail e eu mando a nota. E eu não vou vir nem ver vocês. Vocês me mandam isso, não sei o quê. Ou seja, ele não ia dar aula, ele era concursado, recebia o salário e ele não ia dar aula, né? Porque faculdade pública tem dessas. E aí teve uma vez que saiu até nos noticiários que esse cara tinha atropelado uma mulher e ela tinha morrido. E a gente ficou no grupo, caramba, velho, o professor, não sei o quê, não sei o quê. Aí uma menina pegou e botou assim, eu achei engraçado, porque a comparação que ela fez, aí ela botou assim, gente, mas eu preciso dizer, ele já tem histórico, ele atropelou o cachorro da minha amiga também. Porra! Cara, Eu achei muito engraçado, porque, cara, era algo muito sério, ele tinha matado uma mulher no trânsito e ela, ele atropelou o cachorro da minha amiga também, não sei o que, não sei o que. E aí, depois disso, esse cara se regenerou, viu? Porque ele começou a dar aula certinho. Acho que foi Alguma coisa. Alguma coisa. Agora eu vou ser uma boa pessoa. E começou a dar aula. E aí foi quando a gente teve noção que era melhor quando ele não ia dar aula mesmo, que a aula dele era um horror. Ele, pelo visto, não tinha experiência, porque Eu nunca acho que tava lá, talvez né? ele nunca tinha dado aula de verdade, né? Passou num concurso jurássico e aí mas foi lá. eu queria saber o que acontece com professores que são assim, minha gente. Deve ter alguma coisa, não. Pelo Tem amor coisa de Deus, vão bizarra. ficar, o quê? Porque eu acho que é muito difícil um professor ser exonerado, né? Tem que acontecer algo muito grave para ser Não exonerado. estar em sala de aula talvez seja algo muito grave. É. Mas eu acho que ninguém denuncia, ninguém faz nada e aí fica por isso, mas, né? Agora, do mesmo jeito que tem os doidos, os que não são tão bons, mas tem uns que também marcam o cara assim Não, demais, nossa, né? eu tenho professores que são muito amigos bons. meus até hoje, assim, da gente conversar mesmo no WhatsApp e tal. Professores que foram pro nosso casamento, né? Ele ia Fernando ser Firmino é muito meu demais, amigo. E... E... Marcos ia ser padrinho, um professor que virou depois... É um dos meus melhores amigos, assim. E ele ia ser padrinho do casamento. E assim, sobre isso da UEPB não dar ajuda de custo, o professor Firmino foi uma pessoa que fez isso. Quando eu passei para o Geração Futura, que era um projeto universitário, o Geração Futura iria pagar tudo para eu fazer o curso lá, exceto a passagem. Meus pais tinham como pagar, mas ele não queria que saísse do meu bolso, porque ele sabia que a UEPB deveria pagar para mim. E aí, tipo, ele falou, não, você vai esperar, você não vai pagar, você não vai pagar, você vai esperar. E aí foi chegando, e aí quando viu que a UEPB não ia liberar nem tão cedo, ele foi lá, comprou a passagem do dinheiro do bolso dele, pagou e disse assim, não, agora é um problema meu com a universidade. E depois a universidade realmente ressarciu ele, mas foi muito depois e ele fez aquilo para eu não perder a experiência e também porque ele não achava justo que eu pagasse, entendeu? Porque ele falou assim, tá, mas hoje está acontecendo com você, que pode pagar. Mas se amanhã um aluno humilde passar nesse projeto, como é que vai ser? Então a universidade precisa dar esse suporte. E ele tinha muito essa noção e fazia isso. Não era por mim que a gente era amigo, era por qualquer um, sabe? Era aquele professor que vestia mesmo a camisa e vamos lá, Sim, e vamos lá. Eu acho que isso é muito também o que eu sinto de universidade pública. Eu não sei muito sobre faculdade particular, assim, mas principalmente a UEPB existe esse sentimento de coletividade muito forte sem ver esses níveis hierárquicos, assim. Professor que contribui muito com a vida de aluno. Eu me lembro que Faustino, uma vez, sem dinheiro de novo, né? Que Faustino perguntou, Alexandre, por que tu não vai entrar na sala de aula? Aí eu disse, professor, eu tô agoniado, tô com fome, sei lá. Eu tava com muita fome mesmo, assim. Eu tinha passado a manhã inteira estudando e tava esperando outra aula à tarde e, assim, não tinha comido nada. E aí ele foi e me tirou o dinheiro do bolso dele, eu acho que foi R$30, e me deu para ir almoçar. Nunca vou me esquecer desse momento, assim. Da mesma forma que eu tinha falado para vocês, que eu peguei a câmera, eu não tinha um celular, e eu peguei um celular de uma amiga minha, cheguei lá em Toinha, eu vou falar o nome dela, Toinha, te amo muito. E cheguei em Toinha e disse assim, Toinha, se eu tirar essas fotos aqui dos teus almoços, tu me dá um prato de comida? Ela, vá, meu filho, tira aí. E eu passei uma semana comendo de graça lá em Toinha. É muita broderagem, Então muita tem ajuda, muita coisa que acontece solidariedade, dentro da muito universidade mesmo.
É muito isso. Falou agora, né, que foi uma coisa boa e tal, mas eu me lembrei que uma vez estava com Thaisa, que é uma amiga nossa em comum, que estudou na universidade comigo. E Thaisa, assim, quem conhece ela sabe que ela é muito desastrada. Muito, 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 muito. Tanto que quando ela foi lá pra casa, eu fui dar a bebida pra ela, eu falei assim, Thaís, isso aqui é uma taça de cristal que eu ganhei de casamento. Vai beber aquela... Não, amiga, pelo amor de Deus, me dá um copo de plástico. Pelo amor de Deus. Porque ela é essa pessoa. Pra você ter ideia, na minha casa não tinha copo de plástico. Eu precisei comprar por conta da Thaís. Pra ela não quebrar os vidros. Ela é muito desastrada. E aí a gente tava indo, ela... Não, eu vou ali comprar um negócio no fiteiro, né? E aí nem era no que a gente ia dessa mulher que era abusada, era de outra. Aí ela pegou e foi dizer assim, não, moça, me dê um daquele ali. E aí quando ela bateu o braço, eu só vi o puxão no meu braço, e me puxando. Que foi ela? Débora, eu derrubei todos os brigadeiros da mulher no chão e eu não tenho como pagar. E tipo, me puxando. Eu, caramba, Thaís, a mulher vai ficar prejudicada. Eu não tenho como pagar, foi um acidente, Jesus, me perdoa. E a gente saiu, tipo, fugitivo. Eu acho que quando a mulher virou, não tinha mais ninguém. E os brigadeiros tudo no chão, que Thaís deu esse grande prejuízo. Mas enfim, Deus perdoa o universitário pobre que não ia ter como pagar todos os brigadeiros. Mas enfim, eu amo essas histórias da UEPB. Assim, sim. muito. E eu acho que também uma coisa que me ajudou muito também dentro na universidade, assim, principalmente fazendo comunicação, foram essas oportunidades que a gente teve do curso te dar muitas áreas assim, para você fazer. Eu me lembro que uma vez eu estava numa disciplina que era técnicas de entrevista e reportagem. Sim. Que eu achei sensacional. O meu trabalho era fazer uma reportagem etnográfica. E reportagem etnográfica, gente, é um negócio muito trabalhoso. A pessoa acha que não é, mas é. Só que aí fazia muito tempo que eu não ia para minha cidade. Eu sou de Patos, né? Lá do interior. Próximo daqui de Campina. Se meu pai tivesse aqui, ele ia dizer, eu já namorei a Miss Patos. Sim. A Miss Patos deve ter 90 anos hoje, mas ele ama dizer isso. Aí namorei a Miss Patos, ela era dona de um monte de casa lá em Patos, E minha sogra ia odiar, tanto que ia xingar. E minha mãe até hoje, tipo, se eu digo assim, não sei o que, fulano é de Patos, lá... Ela tem ciúme ainda dessa Miss que meu pai namorou. Desculpa. Ela tosse o nariz, assim, Patos. Inclusive, a gente tinha um cliente que era lá de Patos, e a menina, ela costumava falar de amor. academia. Ela não costumava falar amor, não. Agora vai virar uma DR de casal. Essa menina falava com ele, aí mandava olhinho de coração. Oi, amor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e fui contar pra minha mãe. Eu fiz, mãe, tu acredita que a menina da academia tá falando isso pra amanhã? Aí eu falei, né, da academia lá de Patos. Ela, tá explicado, mulher. Aqui em Patos. Meu Deus do céu. Do ranço até hoje dessa tal dessa Miss. Patos realmente é um negócio, muito quente. Mas então, eu tenho... Mas voltando, né, que a gente deu uma rodeio. Mas Patos é muito quente mesmo, sem condições. É muito quente. Tu foi muito congresso, Ale? Deixa ele terminar de contar a história da reportagem. É verdade, a história da reportagem eu já ia te... Eu nem me lembro qual era a história. Da matéria etnográfica. Sim, reportagem etnográfica. E aí esse meu professor, que inclusive hoje é meu melhor amigo, e eu sou apaixonado pelo esposo dele, mas é meu ex-namorado. Que? Como assim? Oi? Esse professor que me aplicava a aula, ele é meu ex-namorado. Mas eu sou apaixonado por ele e pelo esposo dele também. Tá. Sim, amo demais. Porque ficou estranho. Confuso. Mais um podcast só sobre isso. Fica aí o questionamento. Esse quebra-cabeça tá confuso. Só que aí ele pediu pra gente escrever uma reportagem etnográfica e, tipo assim, é muito trabalhoso. Só que aí eu tive a ideia mirabolante de... Lá em Patos tem o Parque da Cruz da Menina, que é uma história muito antiga da cidade e que ela é muito presente na minha infância, assim. Aí eu disse assim, acho que eu vou fazer a reportagem sobre a Cruz da Menina. Aí eu falei para o meu professor, né? Eu disse, professor, então, vai acontecer isso. Aí ele, mas tu realmente vai viajar para tua cidade para fazer apenas uma reportagem etnográfica? E eu vivendo a disciplina, né? Eu disse, não, professor, eu vou. Não sei o quê. Só que fazia, tipo assim, um ano, quase um ano e meio que eu não ia para minha cidade. E aí, reportagem etnográfica, a técnica você já começou a reportagem indo para o lugar. É todo o processo. Aí eu coloquei a mochila. Bem Eliane Brum. Ai, doutor Eliane Brum. Eliane Brum, vou ver ali e te aviso. E coloquei a mochila, indo pra rodoviária, pegar água na barra e tal. Só que no meio do caminho eu percebi, disse, caramba, faz mais de um ano que eu não vou em Patos. Eu não vou falar nada pros meus amigos. Eu não vou dizer nada a ninguém.
Só vou pra fazer a reportagem. Oxe, não dei pra fazer. Quando eu desci da rodoviária, eu já tava ligando pra um amigo, tô em paz. Tu tava fazendo o quê? Aí lá, amigo, bora de noite se encontrar no bar que é o Vênus, que tinha. É um bar muito bom que tinha lá em Patos. E aí, eu tinha que começar essa reportagem indo pra esse parque, era tipo assim, uns 7 quilômetros fora da cidade já. É um pouquinho distante. Então você tem que pegar todo um transporte e tal pra ir lá. Aí eu tinha que começar isso de 5 horas da manhã. Mas aí de noite ali, vou no bar, vou ficar no bar bebendo com os meus amigos. E dá 10, e dá 11, e dá 12. Aí eu disse, não, daqui a pouco eu vou pra casa, dá tempo de dormir. Dá 3, quando vai dando 4, eu muito bêbado. Eu tava assim, muito bêbado mesmo. Eu disse, acho que eu vou começar a fazer a reportagem aqui. Eu acho que é daqui. E o bar que tava era próximo do canto onde pegava o carro, né? Aí eu cheguei para uma amiga minha e disse, amiga, então, a senhora, por acaso, morto de bêbado, tem uma caneta e um papel. Meu Deus. Aí, pra me emprestar, ela fez, amigo, o senhor tá muito bêbado, né? Eu disse, tô. Me empresta aí essa caneta e esse papel que eu vou fazer essa reportagem morto de bêbado. E eu me lembro, pô, que eu cheguei na praça, aí eu cheguei para um grupo de mototáxi, aí disse assim, licença, você sabe me dizer onde é que pega o carro pra poder ir pra Cruz da Menina? Aí eu só me lembro que um olhou assim pro lado e fez, esse aí tá bonzinho. Mas eu me lembro que eu fui e teve uma situação muito... Eu não sou católico, eu não sou batizado na igreja católica, mas eu não frequento o catolicismo. E aí, mas essa história da menina Francisca é um negócio muito presente em mim, porque sempre esteve muito próximo da minha história, assim, da minha família. É alguma coisa de lá de milagre, alguma coisa assim? A menina Francisca, ela é uma menina que foi morta em 29 pela madrasta e pelo pai, e chegou um momento em que houve alguns tipos de milagres sobre, tipo assim, dito por elas. E se eu não me engano, houve um processo ali de beatificação também. Eu acho que eu estou propagando fake news, não sei. Mas eu acho que houve ali aquele momento. E aí o prefeito naquela época criou um parque e tal, teve uma capelinha e tal. E aí eu cheguei no parque morto de bêbado, muito bêbado, porém vivendo nossa, que lugar lindo, não sei o que. E fui. Anotando tudo. Agora assim, anotava umas besteiras. Aí eu cheguei. Tinha anotando quando viu só desenho de borboleta. Emoji. Está muito quente. Está muito quente. Aí eu cheguei na capelinha. E quando eu cheguei na capelinha, eu não ouvia mais nada. Assim, eu não ouvia som de carro. Eu não ouvia ninguém. A única coisa que eu ouvia era vento e passarinho cantando. E aquilo me acalmou. Porque eu cheguei lá muito... muito eufórico, assim, muito... né? Aí eu me lembro que eu olhei assim, e a única coisa que eu ouvi era pássaro e vento. E eu resolvi entrar na capelinha. Quando eu entrei na capelinha, eu me desmanchei em choro. E eu me lembro que quando eu entrei na capelinha, só tinha um homem assim na frente, ajoelhado, e eu fiquei sentado no último banco porque eu não queria atrapalhar o senhor, porque eu tinha consciência que eu estava muito bêbado. E aí eu comecei a chorar. E eu chorava muito. Aí eu me deitei e dormi. Aí eu me acordei, assim, ainda um pouco alterado, mas mais consciente das coisas. E eu fiz uma reportagem etnográfica linda. Eu me lembro que, depois disso, assim, eu fiz uma reportagem muito bonita. Tenho muito orgulho de mim. Eu sei quais são meus defeitos, mas minhas qualidades... Muito bem, tem que reconhecer mesmo. E aí, eu me lembro que foi muito lindo, assim. Eu ouvi histórias de pessoas lá de dentro que eu nunca imaginei, assim, caramba, que loucura, eu tô muito bem. E que eu me lembro quando eu saí, a única coisa que eu queria era escrever e tal. Escrever. Estar de frente ao computador. Ai, essa coisa fazendo. assim, eu sinto falta disso, a gente Demais. conversa sempre sobre isso, de tipo, cara, eu tenho saudade de me sentir assim, sabe, estimulada pra fazer uma coisa, que tinha uns projetos da universidade, meu Deus, que eu não tava ganhando R$1 naquilo, aliás, tava ganhando só dor de cabeça e aperreio. E que mesmo assim era uma coisa que me motivava, que eu queria dar o sangue para fazer e fazer acontecer. E isso eu acho que é um dos grandes baratos da universidade também, assim. Tanto que no primeiro período, essa professora hoje é minha amiga, sabe? Tipo, sabe quando você tem crush de amizade com alguém? Eu queria ser amiga dela, que é a Águida, né? E aí, tipo, no primeiro período ela dava a cadeira de fotografia. E aí eu queria chamar a atenção dela, né? Eu queria fazer uma coisa diferente. Aí ela deu vários temas lá que tinha que fazer um ensaio. Aí eu peguei e fiz assim, eu vou ficar no artístico. Primeiro período, sabia nem tirar foto. Eu vou fazer coisa no artístico. Só que nessa época eu fazia pilates.
E uma colega de Pilates, ela era dona de um sex shop e ela sempre ficava falando, ai, queria tanto alguém que fizesse um ensaio no meio, eu queria tanto não sei o que. Eu falei, vou chamar essa menina e vai dar tudo certo. Menina, foi um grande rolê para fazer esse ensaio, porque o quê? Como meus pais moravam em Grande, tinha um grande espaço ao ar livre para eu fazer. Aí minha mãe trancou meu pai dentro de casa para ele não ver a minha Meu Deus, trancou, só tua mãe e teu pai são duas proibiu pérolas. meu pai de sair. Demais. E eu fiquei, tipo... E lá, meu pai sempre teve funcionário, sabe? Tipo, de fazer tudo. E aí, do nada, teve uma hora que... Aí meu pai disse assim, hoje vocês vão cuidar da parte de fora, porque dentro Débora vai fazer um ensaio e não é para ninguém entrar. Só que aí teve uma hora que a mulher disse assim, eita, se eu sentasse aqui no muro e tirasse uma foto bem assim pro céu, enfim, uns rolê assim. Aí na hora que ela fez assim pra sentar, o menino tava aqui fazendo coisa, só viu ela com os peitos de fora, ficou assim, ó. Meu Deus do céu. E ela sentou no muro, ela era muito desinibida, sentou no muro e todos os carros e todas as pessoas que moravam passando e a mulher com a bunda do lado de fora, pelada no muro. Até hoje meu pai fala isso, né, que o povo, tipo, que rolê louco é esse que tá acontecendo aí? Mas é porque realmente a pessoa não... E o que eu acho Parou muito Lagoa Mas Seca. assim, fiz o ensaio, olha, e chamei a atenção É, mesmo, pausou, Sim, pausou Lagoa é Seca. isso. Lagoa Cidade Seca. pequena, o povo deve ter falado. Pô. Eu acho que fica muito mais gostoso quando a gente faz nesse lance da... Tipo assim, na garra mesmo, não tem recurso É, nenhum. tem Você vai lá e total razão. faz, cria, inventa, faz o que for. E no final tem um resultado bom, assim, sabe? É. E normalmente o trabalho diferente vem assim dessas Sim, dificuldades, com né? certeza. Total. É. Agora, a Lê tava falando antes um negócio de congresso. Foi pra muito congresso, Lê? Quando eu quis ser da área da academia, assim, né? Eu queria fazer mestrado e tal. Aí eu inventei... Gente, eu tenho uma história muito boa. Assim, é muito boa pra mim. Não sei se vai ser engraçado pra vocês. Mas eu me lembro que eu fui pro Intercom, eu e Vitão. Tem outra história dentro dessa história que é com o Vitão. Meu amigo, eu amo muito demais. E aí, eu e Vitão, a gente resolveu ficar na mesma pousada no Maranhão. Porque assim, a gente bebe e tal, e a gente queria também conhecer o lado humano do Maranhão, Sim. viver a cidade e tal. E congresso é ótimo por isso, né? O turismo que você faz também, eu Justo. adoro. Mas a gente não queria também viver o momento turismo, assim, da cidade. A gente queria conhecer dentro do Maranhão, ir para lugares que geralmente a galera não vai e tal. Porque quando eu viajo para um lugar de fora, eu quero viver esse... Eu sempre evito estar no lugar de turismo, assim. Eu quero estar vivendo outras coisas. Só que acontece o seguinte, que a gente foi de ônibus, isso 1 dia e meio de viagem, ou quase 2 dias de viagem, não me lembro bem. Quando o ônibus para em São Luís do Maranhão, eu desço do carro, assim, e tem um homem lindo, pô. Tem um homem incrível. Eu contei essa história pra Lucas. Só que, tipo assim, sabe aquela sinergia sexual que rola quando as duas pessoas se olham e um não consegue parar de olhar pro outro? Foi um negócio muito intenso, assim, de verdade. Sim. Só que eu era muito tímido. E eu não tive coragem de chegar nele. E ele era muito tímido e não teve coragem de chegar em mim. Só que ficou aquele negócio. Não é tanto que Vitão ficou assim, esse negócio aí. E Vitão é hétero, né? E aí, beleza. Vitão disse, não, Ale, bora pra pousada, porque chegando na pousada, a gente se organiza e tal. Eu disse, não, vamos pra pousada. E eu só pensava nesse homem. Gente, meu congresso começou agora. Não tem outra coisa pra acontecer. E aí, quando a gente chegou na pousada, um outro amigo da gente que estava tava na mesma pousada, só que no quarto diferente. Ele chegou no quarto já dizendo, amigo, já baixei o Grindr, e eu não tenho o costume de usar esses aplicativos assim. Aí eu, rapaz, não sou daqui, não vim para ficar, vou abrir o Grindr. E abri o Grindr. E veio um menino falar comigo. E o primeiro menino que veio falar comigo foi esse cara. Que viu na rodoviária. Que a gente se encontrou, não foi na rodoviária, foi foi perto de um sei lá, de um lugar público lá, um órgão público, não me lembro bem, perto de uma praça e tal. E aí... Esse app é tipo o Tinder? É tipo... É, O Grindr Thiago. é tipo... O é hétero. é verdade, tipo- tu é hétero, desculpa. Tô brincando. É só porque eu fiquei na dúvida. É tipo um Tinder só de homem, né? Só isso. E aí ele te achou? Então, aí eu baixei e a primeira pessoa que veio falar comigo foi esse cara. Só que eu não sabia que era ele porque a foto dele era uma foto de Lula. E o nome dele era Comunista Safado. Eu achei sensacional. E aí, beleza.
eu comecei a conversar e tal. E do nada ele manda a foto dele. Caralho, o boy. Não acredito. Aí beleza. Aí a fanfiqueira já fica, é o destino. Filha. Mulher, o destino quer que a gente fique junto. O destino, tudo vai acontecer. Eu paguei 5 dias de pousada. Eu literalmente cheguei na pousada, baixei o Grindr, levei minhas malas pra casa do boy e nunca mais voltei pra pousada. Tu não tem medo de parar no freezer de alguém, Eu não sei lá o que foi que aconteceu. Não eu sei sempre o que foi que penso isso. aconteceu. Eu penso, esses negócios a pessoa termina Não sei o em que foi que pedaços no aconteceu. freezer. Mas foi muito bom. Foram 5 dias muito intensos. E aí... Imagina. E aí, a loucura, porque eu tinha 2 artigos para apresentar, eu acho que meu orientador agora, ele tá sabendo dessa história provavelmente, mas no mesmo dia eu tinha 2 artigos para apresentar, apresentei no mesmo dia, não vivi o congresso, e aí do nada o 5º dia, que era o dia de voltar para casa. Todo mundo já estava dentro do ônibus, chega eu 2 horas depois, morto e bebo, e dizendo, gente, me desculpa, não sei o que, não sei o que. E eu fui vivendo. Aí eu contei para Lucas que quando eu cheguei em casa, aí beleza, eu cheguei em casa e tal, e fui no banheiro. Aí eu me sentei no vaso sanitário. E eu comecei a chorar descontroladamente porque eu tava sentado no meu vaso sanitário. E não tava mais na casa do sentado boy. no vaso sanitário do boy. Gente, isso foi ridículo da minha parte, mas foi um momento muito Tu importante. viu ele depois, Ale? Não, pô, isso foi um negócio... Tiago é emocionado, Não é que ele eu- gosta meu da Deus. história. Eu também sou. lindo. Mas eu tenho muita história de congresso boa também. Não, deixa eu só Sim. eu falei esse lance de Vitão, porque Vitão, ele é hétero também. E a minha convivência com Vitão era, tipo assim, convivência de universidade. A gente era muito próximo, tirava muita onda e tal, mas eu não tinha tanta liberdade para falar sobre casos com ele. E aí eu me lembro que num dia, na pousada, a gente se encontrou no centro, eu, Vitão e esse boy, e aí a gente foi beber, só que a gente ficou bêbado e Vitão resolveu ir para uma festa sozinho, do nada, porque... Eu não vou contar essa história, não. Ele saiu. Ele saiu para um lugar aí. E aí, Vitão disse, Alexandre, fica com a chave da pousada, mas eu não estava na pousada, eu estava na casa do boy. Só que aí rolou uma situação que a gente foi dormir a gente foi dormir na pousada. E aí, dentro do quarto da pousada, era uma cama grande e era uma cama pequena. Era um sofá-cama, na verdade. Uhum. E eu dormindo, e eu e esse boy, a gente dormiu na cama grande. Só que eu disse a ele, na hora que Vitão chegar, tu vai pra um lugar, eu vou pro outro, porque Vitão, ele vai ficar dormindo na cama grande. Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, nada. Eu criei isso na cabeça e ficou por isso mesmo. Aí, beleza. Aí Vitão chega assim, muito de madrugada, morto de bêbado. Alexandre, abre aqui. Aí eu fui abrir pra Vitão. Aí eu disse, não, Vitão, eu e o boy, a gente já saiu da cama, a gente vai ficar sentado, a gente vai dormir aqui no sofá-cama e tu fica na cama grande. Aí ele, não, besteira, precisa disso não sei o quê. Eu disse, beleza, somos 2, vamos ficar na cama grande. Aí Vitão me contou que ele, no outro dia, quando ele se acordou, ele disse assim, Alexandre, eu tava sentado, na hora eu vi vocês dormindo, aí eu me sentei assim no sofá-cama e ficou, né, o mundo girando, a cabeça girando e tal. E Vitão é muito hétero, gente. Tá. Aí ele disse assim, mas eu fiquei olhando vocês dois assim, aí eu pensei, caramba, como é que as pessoas podem julgar uma coisa tão bonita dessa? A partir desse momento, eu amei Vitão pra minha vida toda. Porque é justamente isso. Mas eu e o boy, a gente não se fala mais, não. Não. Faz muito tempo isso. Eu nem tenho mais ele nas mídias e tal. É só paixãozinha de isso que você falou de congresso. É exatamente isso, né? O quê? Essa última que você falou do seu amigo Sim. é exatamente Caindo isso. a ficha do hétero, né? Tipo, caramba. É só isso. É só amor e carinho. Não, nesse caso. Não, nada além nesse do caso que era só fogo fogo no rabo. Mas, enfim, Era só um fogo no rabo. História de congresso, cara. O melhor congresso que eu fui foi em Fortaleza. E aí a gente foi pelo ônibus da universidade e tal. E aí a gente ia ficar num hostel. E aí tinha um amigo da gente que ele ia e eram só meninas, mas tinha ele. Então a gente teve que fechar um quarto misto. Aí a gente, não tem problema, a gente vai ficar, porque Rafael vai ficar no quarto com a gente e tal. Aí, assim, na véspera, Rafael disse, não vou mais. Aí a gente ficou assim, tá, mas... Enfim, vão ser 5 meninas
e se entrar um boy lá errado, a gente consegue se defender, porque nós somos 5. E aí uma amiga da gente, ela tava surtada. Não, foi o surto real mesmo. Ela tava surtada. E aí quando chegou lá, tinha um boy no quarto. E ela surtou. Não vou dormir com esse boy. Surtou, deu um surto na cabeça dela geral. Aí eu sei que ela tava muito nervosa. Aí eu peguei e fiz assim, o tráfico de entorpecentes, né? Amiga, eu tenho um Rivotrilzinho na minha bolsa. Você quer tomar pra ficar mais calma? Porque eu acho que você tá com uma crise de ansiedade. E eu sou PhD em crise de ansiedade. Então, assim, eu te dou um Rivotrilzinho, tu fica suave, né? E tal. Aí ela tava muito nervosa, chorando, olhando passagem de avião pra voltar pra Campina Grande. Ela foi um surto mesmo. Teve um surto Aí ela real. disse assim, me dá o remédio então. Aí eu dei o remédio pra ela, sabe? Aí pronto, aí de louca essa menina ficou suave, né? Maravilha, quando o sangue não é acostumado com Rivotril, quando chega é uma maravilha. Aí enfim, aí a gente saiu, né? Pra passear e tal, ela ficou mais calma. E aí a gente foi e na avenida lá, que eu não sei o nome, mas é na praia de Iracema, tem muita prostituição. E aí tinha um cara que a gente viu que ele era, quando ela passou sem o remédio, ela ficou com muito medo, porque a gente viu que ele era meio assim, cafetão, a gente acha, sabe? Porque ele ficava parado, fumando um charuto e só olhando as meninas que estavam lá se prostituindo. Ela, amiga, ele é o cafetão, não sei o quê, Deus me livre, não sei o quê. Aí a gente na volta ela já veio no efeito do Rivotril. Aí ela tava achando muito divertido, vinha assim, se equilibrando naqueles negócios quebra-mar, sabe? Aí quando menos espera, bem suave, assim, tô me equilibrando aqui, não sei o quê. Pá, esbarrou em alguém. Desculpa, moço. Aí quando viu era ele, ela, o cafetão! E saiu correndo. Foi, e ele? Que loucura. E saiu gritando, e saiu correndo, né? E a gente que vinha atrás, só assim com a cara, desculpa, moço, pode continuar fazendo seu trabalho aí, a gente não quer briga com ninguém. Foi mal. E saiu correndo. E aí pronto, aí quando chegou lá, o Rivotril já tinha passado um pouco de efeito. Aí ela, não quero dormir na minha cama, quero dormir contigo. E era treliche. Aí nisso, ela ficou dormindo comigo todos os dias de congresso, né? E aí esse boy que era um estrangeiro saiu do quarto e entrou um gay, sabe? Aí a gente ficou bem à vontade, não sei o quê. Só que esse gay, cara, eu nunca vi ninguém tão porra louca na minha vida. O bicho chegava de noite e aí a gente só via, na hora que a gente tava saindo de manhã, era a hora que ele tava chegando. E o bicho só se jogava na cama, com roupa, com sapato, com tudo. Aí teve uma vez que eu e Thaís, a gente dormiu nos de cima, né? Nos terceiros. A gente escutou uma zoada. Aí ele falando com alguém, eu fiz, caramba, velho, se esse cara trouxe alguém aqui pra dentro, eu vou falar, porque isso aí tá errado. Aí quando eu olhei, assim, abri a cortininha do beliche, quando eu vi uma tiazinha de touquinha, avental, danada é isso. Simplesmente ele tinha chegado tão bêbado, que ele foi lá chamar uma tia da cozinha pra ajudar ele a botar o carregador na tomada, porque ele não tava acertando. E a mulher assim, aqui, deixa eu enfiar pra você. E aí foi lá, botou o carregador na tomada pra ele e o bicho desmaiava. E assim foi o nosso contato com esse boy. Tipo, quando a gente acordava, via ele chegando e assim foi. E aí fiquei dando uns Rivotrilzinhos todo dia pra Ivana, pra manter ela sob controle. E vida que segue, foi maravilhoso o congresso. Meu Deus incrível, do céu. vários rolês. Congresso é sensacional, né? Agora a gente tá chegando no fim do podcast. Foi tão rápido, a gente nem fez 2 vezes. Foi jogo rápido. Essa é a segunda vez só. Agora, eu quero, antes de terminar, comentar sobre o Geração Futura, que eu acho que é bacana a gente falar sobre o projeto. Foi lá que a gente se conheceu, Ale, eu e Débora. Foi realmente... Você querendo pagar seu prato e ela. Não, isso foi depois já. Foi depois de se conhecer. Isso foi um projeto teu, né? Foi quando eu fui a trabalho pra a região dele. Só que a gente já conversava, já tava uma paquera, sabe? Aí teve esse rolê do prato. Um prato sensacional esse prato. Tiago, não, eu tô pagando a minha comida, você paga a sua filha. Enfim. Poxa, que coisa. Mas enfim, o Geração Futura realmente é incrível, o Geração Futura é um projeto, inclusive, que
é para universidades parceiras do Canal Futura. E quem quiser participar ou quiser até que a gente dê alguma dica ou fale sobre o projeto, pode chamar a gente no inbox aqui do Instagram, né, Débora? Inclusive, eu acho que tá para acontecer agora mais uma edição, Sim, mais uma edição, né? É sempre em final de janeiro e início de fevereiro e é muito incrível. Então tá, obrigado por participar, Débora. Obrigado, Ale. Muito, muito obrigado. Suas histórias são realmente muito boas. Eu agradeço o convite. Eu acho que meu nariz tá sujo. Mas erros de gravação. Não, gente, esse negócio encerra, tá bom. Encerra, corta, tchau. Valeu, tchau. Gente, vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, Bate-Papo, no YouTube também Bate-Papo e nos ouvir apenas pelo Spotify e o Deezer. Valeu, boa semana.